Curso Técnicas de Vendas. Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. O que é isso? Como e onde surgiu? Qual a sua finalidade? O que mudou depois de sua implantação? A defesa do consumidor não se baseia apenas na punição dos que praticam atos ilícitos e violam os direitos do consumidor, como também na conscientização dos consumidores de seus direitos e deveres. Ele conscientiza os fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços sobre suas obrigações, demonstrando que, agindo corretamente, eles respeitam o consumidor e ampliam seu mercado de consumo, contribuindo para o desenvolvimento do país. Parece que foi ontem que surgiu a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Mas ela já está aí há mais de 15 anos, conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É considerada uma das mais modernas legislações do mundo. Mas como chegamos a isso? Para entender melhor alguns aspectos, vamos voltar um pouco no tempo e entender como tudo era visto no passado. Em 2300 a.C., o Código de Hammurabi, um poderoso rei da antiguidade, já em seu tempo, regulamentava o comércio de modo que o controle e a supervisão se encontravam a cargo do palácio, o que demonstrava que se existia preocupação com o lucro abusivo e que o consumidor já estava tendo seus interesses resguardados. Na Lei 235 do Código de Hammurabi, o construtor de barcos estava obrigado a refazê-lo em caso de defeito estrutural dentro do prazo de até 1 ano. Os interesses dos consumidores já estavam resguardados na Mesopotâmia, no Egito Antigo e na Índia do século XVIII a.C., onde o Código de Massu previa pena de multa e punição, além de ressarcimento de danos aos que adulterassem gêneros ou entregassem coisas de espécie inferior à acertada. Ou ainda, vendessem bens de igual natureza por preços diferentes. No direito romano clássico, o vendedor era responsável pelos vícios do produto, a não ser que estes fossem por ele ignorados. Porém, no período justiniano, 527 a 565 d.C., a responsabilidade era atribuída ao vendedor, mesmo que desconhecesse do defeito. Se o vendedor tivesse ciência do vício, deveria, então, devolver o que recebeu em dobro. No período romano, de forma indireta, diversas leis também atingiam o consumidor, tais como a Lei Sempcônia, de 123 a.C., encarregando o Estado da distribuição de cereais abaixo do preço de mercado. A Lei Clódia, do ano 58 a.C., reservando o benefício de tal distribuição aos indigentes, e a Lei Aureliana do ano 270 da nossa era, determinando que fosse feita a distribuição do pão diretamente pelo Estado. Eram leis ditadas pela intervenção do Estado no mercado ante as dificuldades de abastecimento havidas nessa época em Roma. Aristóteles, por sua vez, já se referia a manobras de especuladores. Na Grécia Antiga, ele pregava proteção ao consumidor.
que advertia para a existência de fiscais a fim de que não houvessem vícios nos produtos comercializados, e em Roma atestam a Lex Julia Seminoma, o Édito de Diocleciano e a Constituição de Zenon. Há estudos que apontam depoimentos de Cícero, imperador romano, do século I a.C., assegurando a garantia sobre vícios ocultos na compra-venda, no caso do vendedor prometer que a mercadoria era dotada de determinadas qualidades e estas inexistirem. Pirene, no comentário da sua obra Cobrindo o Século XIII, é bastante elucidativo ao escrever que a disciplina imposta ao artesão tinha naturalmente por objetivo assegurar a qualidade dos produtos fabricados. Neste sentido, acrescenta textualmente o mestre gaulês, também favorecia o consumidor. A França de Luís XI, 1481, punia com banho escaldante aquele que vendesse manteiga com pedra no interior para aumentar o peso ou leite com água para aumentar o volume. Observação: imagine isso nos dias atuais. O recente século XX pode ser lembrado como o século dos novos direitos. Surgiram os direitos femininos, os ambientais, os das comunicações, os espaciais e, entre eles, o direito do consumidor. No mundo moderno, os Estados Unidos iniciaram o processo. No dia 15 de março de 1962, o presidente John Kennedy aprovou o arremedo de um primeiro código, que serviu de modelo para todos os países membros da Organização das Nações Unidas, ONU. Esta entidade, em sua reunião anual, adotou a data como sendo o Dia Internacional do Consumidor. Portanto, entendemos que a defesa do consumidor é uma questão mundial. Em nosso Brasil, até pouco tempo, o negócio funcionava na base do vá se queixar ao bispo. Esse era o pensamento, muitas vezes o tratamento dirigido ao consumidor, do fornecedor, com relação a qualquer tipo de reclamação recebida. Existia apenas o Código Civil. Este, embora reformado, constituía uma infinidade de leis. Todavia, a nossa justiça sempre carregou consigo aquela antiga e já conhecida lentidão, muito difícil e, sem dúvida, onerosa. Foi nesta situação que surgiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Porém, o nome, na verdade, só existe de forma figurativa. Isso porque, ao passarmos os olhos no dicionário Aurélio, entendemos que código é uma coleção de leis. Não é o nosso caso, pois quando citamos a lei, estamos nos referindo a apenas uma lei que contém diversos artigos. Contudo, o nome pegou: Código de Defesa do Consumidor, e pronto. Ou seja, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, pegou firme com seus 119 artigos. Uma lei pegar é coisa que nem sempre acontece no Brasil. De vez em quando, são feitas algumas leis que as pessoas simplesmente não respeitam. Daí, não pegam. Mais do que uma nova lei, o Código constitui um marco na organização da sociedade civil em defesa dos próprios direitos. Foi nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, que em 1894 surgiu a primeira Liga de Consumidores. É interessante porque hoje se fala sobre a responsabilidade social das empresas. Naquela época, esse movimento
de consumidores surgia lutando pelos direitos dos trabalhadores. Já fazia isso promovendo a compra dos produtos de uma lista branca fabricados ou comercializados por empresas que respeitavam os direitos trabalhistas, não explorando a mão de obra infantil ou feminina. Então, o movimento de consumidores surgiu relacionado à luta por direitos sociais e depois ele passou por uma trajetória e se especializou em função, logicamente, do processo de produção em massa de mercadorias e tem uma história muito interessante.